Vamos começar. Eu sou a Ju Araújo, eu sou psicóloga organizacional de pequenas empresas e eu ensino empresárias a assumirem as rédeas das suas emoções para destravar a empresa e fazer elas crescerem em 3 meses. E por que, né? Destravar a empresa e fazer ela crescer a partir das emoções? Porque eu percebo no dia a dia que boa parte do que segura o crescimento da nossa empresa são as nossas travas mesmos, né? As nossas, digamos assim, as nossas emoções não gerenciadas, aquilo que a gente não percebe que a gente tem, aquilo que a gente não dá valor, coisas que a gente acaba deixando escondidinho lá, são as coisas que mais nos travam, né? Então, consequentemente, se eu tenho um negócio, normalmente o meu negócio vai chegar até o ponto onde vai tocar no meu calo, e quando chegar ali, eu vou travar. Certo? Então, o tema de hoje vai ser sobre expectativas e a realidade. Vou falar, gente, que frio que tá. Eu tô com a janela aberta aqui por causa da luz. Tô congelada. Então, vai ser para falar sobre expectativa e realidade, sobre as nossas frustrações ou, né, sobre a nossa sensação de felicidade, de sucesso. E eu ainda vou trazer no finzinho uma saída de como lidar com a possível frustração ou possível desânimo que a gente tem frente à nossa realidade, tá? Mas para explicar um pouquinho mais, é bem importante entender o conceito da cadeira vazia. O que eu vou usar essa analogia. Quando eu trabalhava numa empresa, logo que eu nem estava formada ainda, eu consegui um emprego na área. Eu comecei a trabalhar num hospital, que é uma empresa bem grande aqui da região, uma das maiores empresas, e era um emprego muito bom, assim, na época eu lembro das minhas colegas, era um emprego que pagava muito bem. Eu tive uma valorização logo no início, fui contratada, me deram bastante oportunidade de eu desenvolver o que eu acreditava. Foi bem legal, assim, começar a trabalhar lá. Só que ele era um hospital centenário, então, querendo ou não, era um hospital regido pelas irmãs, uma empresa com uma cultura muito antiga, vamos dizer assim, né? Então, toda essa dificuldade cultural frente ao meu perfil, que era muito mais ativo, muito mais dinâmico, muito mais inovador, acabou que eu comecei a desmotivar. Então, eu vou pegar esse exemplo só para a gente entender o nosso dia a dia. É muito comum quando a gente trabalha num lugar para as outras pessoas, a gente não está plenamente satisfeita, porque de alguma forma a gente se sente barrado. Então, eu me sentia presa, eu sentia que eu não era ouvida, que as coisas que eu falava, eu sempre, não, mas não dá porque não é assim que funciona. E aí eu queria fazer diferente, eu queria tentar resolver o problema, e muitas vezes não era possível, assim. E talvez não fosse mesmo, né? A gente tem que respeitar também a cultura do lugar. Então a gente acaba trabalhando numa empresa e a gente se queixa. Eu lembro que eu me achava muitas vezes eu ia embora muito frustrada. E aí eu decidi empreender. Agora eu vou fazer do meu jeito, agora eu vou então criar as inovações, eu vou trazer tudo aquilo que eu acredito que deva ser feito. E agora sim eu vou me sentir plena, vou me sentir satisfeita, vou me sentir livre para exercer aquilo que tem a ver com o meu perfil, com a minha essência. Então agora eu vou ser feliz. E aí eu abri a minha empresa. E foi lindo, eu comecei a fazer tudo o que eu gostaria de fazer no início, até que a realidade veio por cima de mim e começou a me mostrar que nem sempre é como a gente sonha, né? Então, daqui a pouco eu me vi tendo que lidar com clientes que não confiavam no meu trabalho, porque nem conheciam. Eu lembro de fazer dinâmica para desenvolvimento emocional da equipe, e o dono da empresa falou assim, eu pago caro para ficar jogando balão para cima. Então, acabava que no fim das contas eu me frustrava, eu queria fazer mais e não tinha tempo, ou não tinha competência para lidar com todas as áreas, e eu também me frustrei. E aí eu também comecei a me queixar. E talvez vocês estejam no mesmo lugar que eu, de repente tem o seu próprio negócio, abriu porque queria se sentir mais feliz, tocar, né, o seu negócio do jeito que vocês acreditavam, e de repente estão se vendo em algo que não está trazendo toda essa felicidade, ou pelo menos toda essa satisfação que foi planejado no início. E aí, o que eu vou dizer para vocês? Calma, né? Tipo, tem como a gente dar um jeito nisso, né? Dá para dar um jeito. Então, vamos pensar o seguinte, tá? Agora eu tô no meu negócio, não tô muito feliz, então agora eu vou começar a trabalhar. Vamos imaginar a pastelaria, porque vai ficar mais fácil eu trazer um exemplo mais físico. Eu tenho uma pastelaria ali com meu marido. Querendo ou não, a pandemia nos quebrou legal, assim, a gente perdeu 80% do nosso faturamento. Então a gente veio batalhando, se esforçando muito para conseguir manter as contas em dia, e pega empréstimo aqui, planeja aquilo lá e corta custo aqui. Então a gente está desmotivado, está frustrado. Então a gente vai corrigir, né? Vamos corrigir tudo que aconteceu, vamos ajeitar, vamos, né, aparar as arestas para a empresa ficar redondinha de novo. E quando ela ficar redondinha, então eu vou ficar feliz, certo? Pensa um pouquinho e me responde. Se eu deixar tudo redondinho e voltar a vender bem e voltar a ter o resultado que eu tinha antes, eu vou ficar feliz?
Será que agora, então, vai chegar a felicidade que eu estava esperando lá no início, desde quando eu trabalhava em outras empresas? Não, não vai chegar. Por quê? Porque por mais que eu ajuste as arestas, por mais que eu arredonde a empresa, outros desafios irão surgir. Aí eu vou estar preocupada porque eu vou ter desafios maiores, porque eu vou ter que estar tomando decisões que vão me colocar mais em risco. Talvez me tire mais da zona de conforto. Eu pensei, poxa, quando eu estava lá atrás era mais fácil, eu dava conta só com isso, agora eu já tenho que buscar isso, aquilo outro. Ou seja, sempre na nossa vida, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja nos relacionamentos, não interessa. Sempre teremos cadeiras vazias. Pelo menos uma cadeira vazia a gente vai ter na nossa vida. Eu vi uma palestra, essa semana eu estava vendo uma palestra, e o palestrante ele falou da cadeira vazia. E o que ele falou sobre a cadeira vazia? Ele falou o seguinte, que a gente tende a querer deixar tudo bonitinho. Então a gente vai lá montar uma mesa de jantar, bota tudo certinho, as pessoas certinhas na mesa, e daqui a pouco tem uma cadeira que tá vazia, parece que dá aquela sensação que tá faltando algo. Essa é a analogia que eu tô trazendo agora. Então a gente sempre, por mais que a gente corra e se esforce, sempre a gente vai ter alguma área da nossa vida que vai estar faltando algo. Sempre. Quando eu digo sempre, é sempre mesmo. É sempre. A gente nunca vai estar plenamente completo. Não existe isso. Isso é uma ilusão que a gente tem, achando que a gente tem que consertar, tem que dar um jeito de resolver, de tapar buraco, para tudo ficar redondinho. Nunca vai estar 100% redondinho. E aí, o que eu não vou fazer hoje com vocês, né? Eu não vou ensinar vocês a resolverem tudo que aparecer na frente. A minha ideia não é ensinar vocês a correrem para tornar, porque eu ouço muito assim, eu vou corrigir isso, ou muita gente fala assim, eu vou primeiro ajeitar a minha empresa para depois, então, iniciar um processo de consultoria. Ou eu vou buscar corrigir aquele problema que está me dando dor de cabeça para depois eu investir num programa desse de melhoria da empresa. E nunca vai terminar. Nunca vai terminar. Por mais que a gente se esforce para corrigir, daqui a pouco vai surgir outro problema. E daqui a pouco outro, porque essa é a vida. E algumas lives atrás eu já falei sobre isso, né? E aí, eu queria contar para vocês um pouquinho, de forma mais prática. Eu, dentro da minha história de vida, né, eu tenho uma coisa muito de consertar problemas. Então, desde pequenininha, eu tinha que dar conta de alguns problemas, enfim, né, tem a ver com a minha história. E aí eu cresci entendendo que eu precisava consertar os problemas dos outros o tempo inteiro. E não é à toa que eu escolhi ser psicóloga, né? Então, foi perfeito, assim, escolher fazer psicologia, atendeu essa demanda que não é saudável minha, de tentar consertar os problemas o tempo inteiro. Mas, enfim, voltando a isso, tem, para quem entende mais, não é muito a minha praia, mas, assim, essas leis do poder que o pessoal fala, né? Tudo aquilo que a gente dá ênfase, tudo aquilo que a gente foca, cresce, né? Então, eles falam, inclusive, para coisas positivas, assim. Então, tudo aquilo que eu fizer, que eu me dedicar, vai crescer. Freud fala um pouquinho diferente. Freud fala que tudo aquilo que eu invisto, e aí investir seja energia, seja tempo, seja dinheiro, tudo que eu invisto, cresce, né? Então, um filho, quando a mãe ganha um bebê, é necessário que a mãe invista nesse bebê. E a mãe investe muito, né? A mãe acaba investindo muita energia naquela criança, porque aquela criança precisa daquele investimento para crescer, né? Então, conforme vai crescendo, aí a criança vai se virando melhor, a mãe começa a deixar de investir tanto nela para voltar o investimento para si mesma, né? Estou chegando nessa fase bem feliz agora, porque a fasezinha cansativa, quem é mãe aí sabe, né? Mas voltando então lá às leis do poder, enfim, ou a questão do investimento que o Freud fala, né? Tudo que a gente investe, tudo que a gente foca, tende a aumentar. Se eu, Juliana, sem que eu perceba, eu tenho a tentativa sempre de vou consertar problemas. Quanto mais eu conserto problemas, o que mais me aparece? Outra perguntinha para vocês. Ela é bem óbvia. Quanto mais eu conserto problemas, mais o meu olhar vai procurar problemas. Então, é claro que vai aparecer mais problemas. Quanto mais eu me esforço para resolver, mais problema vai surgir. Parece doideira, mas é verdade. Não quer dizer que eu vou criar mais problemas, mas quer dizer que eu vou encontrar. Sabe aquele termo assim, quem procura acha? Minha mãe sempre dizia. Às vezes não procura, porque se tu procurar, tu vai achar. E é fato. Então, quanto mais eu olho, mais eu vou achar. Tá, Ju, e o que isso tem a ver com a cadeira vazia, né? É sobre isso. Quanto mais eu tento deixar as coisas em ordem para botar alguém sentado na cadeira, vamos dizer assim, mais eu canso tentando manter a ordem
e provavelmente mais desordem eu encontro. Mais nítido vai ficar a cadeira vazia para mim. E aí é um correr atrás do rabo sem fim, assim, não termina. A única coisa que termina nessa história de tentar preencher cadeira vazia é a nossa energia, porque não tem como, tá? E trazendo toda essa lógica, toda essa analogia da cadeira, essa análise que eu estou trazendo sobre o investimento e tudo mais, se a gente trouxer para nossa empresa, pergunto para vocês, o quanto do dia a dia de vocês focam mais naquilo que não está preenchido do que naquilo que de fato é o objetivo de vocês. Enfim, vou só contextualizar outra coisa importante. O meu marido hoje, a gente tem a pastelaria, hoje a pastelaria está fechada, enfim, teve um feriadão, e hoje a gente ia estar fechado. E ele resolveu fazer umas reforminhas ali dentro que ele estava precisando, ele decidiu pintar e arrumar uns negócios. E aí ele se planejou, e eu precisava fazer a live, eu faço a live todo domingo, e para fazer a live eu preciso fazer algumas coisas, eu tenho que deixar ela pronta, preparar o roteiro, fazer capa, porque depois eu já subo, organizo tudo aqui, tem que organizar a iluminação, normalmente, né, me maquio, hoje eu quis fazer uma maquiagem, enfim. E aí eu combinei com ele, que ele, né, deveria vir para me ajudar com a Lisa até tal horário. E isso não aconteceu, não aconteceu. Por isso que eu me atrasei muito, assim. E aí, enfim, quando eu tava vindo com ele, pra então eu passar a bola pra ele, a bola chamada Liz, ele tava muito irritado, assim, eu vi que ele tava irritado, o tom de voz dele tava irritado, ele tava agitado, eu perguntava um negócio, ele não deixava nem eu terminar de falar, ele já respondia, ele tava bem ansioso. E eu questionei, assim, o que tava acontecendo com ele, que ele tava tão chateado. E aí ele falou, né, esposo de psicóloga já tem automaticamente mais autoconhecimento, assim. E aí ele falou que, na verdade, ele tava irritado porque ele não tinha dado conta de fazer tudo que ele tinha se disposto, né, planejado para terminar. E ele não terminou. E aquilo estava deixando ele muito irritado, que é a maneira que ele lida com a ansiedade dele, né? Então ele estava se culpando, enfim. Mas ele teve que ficar com a Liz, não tinha chance, porque aí eu também já, né, também tinha as minhas coisas para fazer. E aí eu falei para ele justamente isso, que é isso, né? Não só a vida de pai e mãe, mas normalmente no nosso dia a dia, sempre vai ficar um vazio. Sempre vai ficar. Então a gente faz um planejamento, a gente acorda de manhã às vezes motivada, e hoje vai dar tudo certo, eu vou me esforçar e daqui a pouco, pá, não deu. E não deu. E daí? E a cadeira vazia? Como que a gente vai ficar? Porque na verdade a analogia da cadeira vazia, ela só representa um ponto incompleto que nos gera insatisfação. E como lidar com essa insatisfação? Será que é correndo para tentar preencher? Para não ficar nenhum buraquinho? Essa live hoje ela é uma oportunidade para vocês, assim. Ela é a grande oportunidade de vocês pararem de aumentar os problemas. Pararem de ficar correndo atrás de preencher o vazio. A gente tem que manter o foco, seguir o nosso objetivo, mesmo com a cadeira vazia. Mesmo estando insatisfeito. Mesmo estando ansiosos e irritados, porque no fundo... Então, assim, a gente queria ter deixado as coisas da melhor maneira possível, mas não foi possível. E a gente segue mesmo assim. A live de hoje é sobre isso. E aí eu vou explicar como seguir. Mas antes, eu queria trazer um outro dado que vai fazer toda a diferença nessa explicação que eu tô trazendo. Um dia eu estava lendo um artigo que eu achei muito bem escrito, se der eu trago em outro momento aqui para vocês, que era um doutor de psicologia positiva, e ele estava falando, fazendo uma analogia o que era felicidade e por que a gente se sentia feliz, assim, completo, né, satisfeito, ou se sentia frustrado. E aí ele falou que, na verdade, para medir a felicidade, ou eu vou dar o nome de sucesso, também ela serve nessa situação, ela tem uma conta matemática bem simples. Eu vou mostrar aqui para vocês, vamos ver se fica claro. Dá para enxergar? Não sei se está invertido, tá? Mas, para calcular a felicidade ou sucesso, a gente sempre vai olhar expectativa menos a realidade. Vou mostrar aqui para o YouTube para ficar gravadinho. Expectativa menos a realidade. Então, vamos imaginar que eu me planejei. Vou pegar o exemplo do meu marido. Ele se planejou hoje para fazer a reforma dele lá. Ele estava pintando a parede, consertando umas coisinhas, instalando umas prateleiras. Então, ele tinha uma expectativa. Ele fez o planejamento dele. Infelizmente, a vida não se comporta como a gente quer, né? Tem uma live sobre isso, inclusive, né? Então, a vida é a vida. Aí, a realidade foi que ele não deu conta de cumprir a expectativa dele. Esse pedacinho de falta de realidade, vamos dizer assim, esse pedacinho que ele não cumpriu, pelo fato de ter faltado, né? Porque faltou esse pedaço, vai gerar nele frustração. E sabe
qual é o maior perigo da gente sentir frustração? Porque a gente associa essa sensação, esse pedacinho que faltou, a gente associa a fracasso. Como se ele não tivesse sido bom o suficiente de ter dado conta. Quando na verdade não é isso. Às vezes tem vários fatores que influenciam e que a gente não dá conta. Às vezes até um mau planejamento pode ter influenciado. Então não quer dizer que ele não foi bom o suficiente. Talvez não tenha sido bom o suficiente em planejamento. Mas enfim, não tem a ver com a competência dele a sensação de frustração. Pode ter a ver com várias coisas, mas ele carrega essa sensação como se ele fosse um fracassado. Isso eu tô falando de todo mundo, tá? Nós, seres humanos, fazendo isso. Então, como a gente tem essa sensação de felicidade? Como a gente tem essa sensação de sucesso? Aí vamos para outro cálculo matemático. Sempre lembrando, expectativa menos realidade. Eu preciso regular, primeira coisa, a minha expectativa. Se a minha expectativa antes era grandona, agora eu preciso entender que ela não vai se comportar da maneira que eu gostaria. Quer ver uma coisa? Hoje eu sou trabalhada na terapia, né? Então eu regulo normalmente as minhas emoções com a autoconsciência. Assim. O que eu sei da minha personalidade? Eu não me orgulho, eu gostaria de ser melhor, mas eu não sou melhor. Então, uma coisa da minha personalidade, eu sou uma pessoa mais lenta. Sabe quando a gente entra numa empresa, ou até quando a gente recebe um funcionário e a gente percebe, essa pessoa é ágil? Eu não sou ágil, não sou mesmo. Não é um ponto meu de diferencial. Mas em contrapartida, eu não sou ágil, mas eu costumo ser muito mais excelente porque eu acabo sendo mais lenta, porque eu foco nos detalhes, enfim. Então talvez eu não possa trabalhar com nada que exija muita agilidade, muita rapidez, porque talvez eu não vá ser realmente muito boa. Quando eu faço isso, por exemplo, um planejamento, vamos pegar o exemplo do meu marido ainda. Se ele vai estar fazendo um planejamento para ele consertar as coisas, meu marido também não é ágil, porque ele é bem detalhista, em vez dele ter planejado fazer tudo o que ele gostaria, ele tinha que ter tido uma expectativa menor, sabendo que ele vai demorar mais. Se eu dei uma expectativa menor e eu vou trabalhar a minha realidade. Se eu não dei conta, a minha realidade ficou menor, eu posso pensar como melhorar então. Então, por exemplo, ele sabe que ele é meio lento, ele sabe que ele é muito perfeccionista. Então, se ele quer dar conta mais disso, de repente ele podia ter pego um ajudante, uma pessoa para ajudar ele. Ou podia ter delegado alguém, ter pintado antes, enfim, eu não sei, tá? Aí tem que criar um planejamento diferente. Aí o que acontece? Ele diminui a expectativa dele, ele aumenta a realidade, né? Porque ele dá conta de mais coisas, e aí sobra um pedacinho. Em vez de ter faltado um pedacinho, né? Que ele não deu conta, sobrou. E, na verdade, a gente está pegando de exemplo meu marido, que é exatamente a mesma pessoa nas duas situações, ele continua sendo exatamente ele. Só que aqui ele se sentiu fracassado porque ele não deu conta. Se ele regular a expectativa, se ele regular a realidade, ele consegue fazer sobrar. E aí, essa sobra é que vai dar a sensação de que ele conseguiu atingir o que ele queria. Então, isso vai fazer ele perceber ou sentir que ele atingiu o sucesso. E eu coloquei escrito aqui sensação, porque é importante a gente levar isso em conta. Tudo tem a ver com sensação e percepção. Isso não é um dado real. Isso é uma sensação que a gente carrega. Tá? É uma percepção. E aí, em vez de se sentir fracassado, ele vai olhar para ele e vai se sentir orgulhoso. Então, ele não mudou a pessoa que ele era. Ele não se tornou um cara, um super-herói. Ele apenas regulou algumas questões importantes. Tá? Bom, dito isso, né, sobre a importância da gente regular as sensações a partir daquilo que a gente interpreta da situação, agora eu vou falar como que a gente vai trazer isso para o dia a dia. Então, deixa eu trazer um outro exemplo. Eu vou trazer isso, eu vou colocar isso num post, assim, porque é muito real que isso acontece. Pode parecer que não, mas tudo tem a ver com percepção. A percepção que a gente dá de fracasso ou de sucesso, a gente escolhe baseado naquilo que a gente enxerga, né? Então tem uma foto que é de um pódio e tem um menino em primeiro lugar e um menino em segundo. E o menino em primeiro lugar, ele tá com uma carinha meio de triste, assim, tipo, sabe, tanto faz, tanto fez, tô ali, sabe, não tem nada demais, sem nenhuma empolgação no primeiro lugar. E aí vem na minha cabeça, quando a gente olha a foto, várias notas boas que a gente tirava quando era pequena e a gente ouvia aquela linda frase dos nossos pais, né? Não fez mais que a tua obrigação. Ou seja, tirava da gente toda a sensação de sucesso que a gente tinha. E às vezes é importante essa sensação de sucesso, porque isso aumenta a nossa estima. Faz a gente se sentir competente, segura de que a gente dá conta, né? Então eles tiravam a nossa... destruiu a nossa autoestima. Claro, não era proposital. Mas, enfim, né? A gente foi carregando que não fez mais que a obrigação. Então, aquele menino no primeiro lugar do pódio é a representação perfeita disso, de que estar aqui é só minha obrigação. Não tem nem nada demais, não tem mérito. Em contrapartida, tinha um menino no segundo lugar. E o menino no segundo lugar estava muito feliz. Muito, 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 muito feliz. Super orgulhoso. E aí, se tu parar e pensar,
O menino do primeiro lugar, ele estava numa posição melhor que o segundo. Por que ele não estava mais feliz? Por quê? Minhas folhinhas de expectativa e realidade. E aí, o nosso corre para preencher cadeiras, para conquistar o sucesso, não vai ser atingido. Porque o atingimento, a sensação de sucesso está ligada à nossa percepção e não à realidade de ter uma cadeira preenchida. Primeiro que isso não ocorre, né? Como eu já falei anteriormente, sempre vai ter uma cadeira não preenchida. Mas é a nossa percepção daquilo que a gente faz que vai dar a sensação de sucesso, e não a cadeira. Faz sentido o que eu tô falando até agora? E aí parece assim que, né, meu Deus, e agora? Que soco no estômago que eu tomei. Então eu tô correndo um monte e nem é isso que é pra fazer. E aí eu sou chamada nas empresas, as pessoas contratam meu serviço, a mulherada normalmente, né, que trabalha comigo, assim, que faz algum tipo de consultoria, curso, elas estão mais preocupadas em completar a cadeira, em preencher a cadeira, em consertar todos os erros da empresa, para que depois que tiver tudo redondo, ela pudesse chegar no sucesso. Como se ela tivesse que deixar tudo em ordem para então poder voltar à maratona lá de São Silvestre, porque a gente chegar no resultado que a gente quer é uma maratona, né? Não é de um dia para o outro, não é uma corrida de 100 metros. Então, de fato, é uma maratona. É como se a gente tivesse que sair da maratona para corrigir tudo, para então depois voltar. E isso não funciona na prática. Porque se eu saio da minha jornada, eu já deixei de investir na jornada do resultado, vamos dizer assim, né? Eu tô lá trabalhando para atingir meu objetivo. Ah, não, agora eu vou parar e vou focar aqui, porque agora eu preciso resolver esse problema. Eu já tô focando no problema. Então aquele lá já tá abandonado. Se eu abandonei, já não vai crescer mais. Então acaba que a gente faz o errado. Normalmente a gente faz o errado. E eu vou me colocar junto, eu faço muitas vezes. Se eu não tô atenta, e eu tenho que estar atenta, eu vou ter uma tendência a repetir o que eu faço desde pequenininha, que é corrigir problema. Então eu tenho que estar atenta. Quando eu tô muito agitada, muito ansiosa, ou se eu sinto assim que eu tô atrasada, meu Deus, eu tô na correria, já sei. Tô correndo atrás do rabo. E aí o que eu faço? Eu paro. Eu paro, porque esse é o sinônimo do fracasso. Tá aqui. É o sinônimo da frustração, porque eu nunca vou dar conta. Eu nunca vou dar conta. Eu vou me sentir frustrada, vou me sentir mais cansada, mais ansiosa, e não vou chegar em lugar nenhum. Só vou me sentir pior e fracassada. Tá, Ju, beleza. E qual é o jeito certo, então, já que agora eu já desmotivei, acabei com o domingo de todo mundo, né? Segura as pontas, não acabei ainda com o domingo, agora vem a parte legal, né? Como que a gente vai colocar em prática isso, então, da maneira certa? Primeiro ponto, o nosso objetivo, principalmente dentro da empresa, eu tenho meu objetivo pessoal também, o nosso objetivo tem que estar muito claro, desenhado e colado na nossa frente o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente tem que estar lembrando dele o tempo inteiro pra gente não perder o foco. Ah, Ju, tá, eu entendi. Simbolicamente, tu tá dizendo que, né, eu preciso ter clareza do objetivo. Não, eu tô dizendo de fato, desenha o objetivo e cola na tua frente. Eu vou mostrar o meu objetivo desenhado e colado. Aqui é o meu objetivo, desenhado e colado. Algumas coisas importantes na minha vida e que o meu trabalho vai me propiciar. Esse aqui é o meu mapa dos sonhos, vamos dizer assim. Então, ele tem uma série de objetivos de longo prazo, curto prazo, e eu deixo colado na minha frente, todos os dias. Eu fico colado na minha mesa de trabalho. Aí eu tô aqui fazendo uma coisa, pá, olha, meu objetivo. Então, eu tô sempre lembrando do meu objetivo. Por que a gente tem que ter objetivo? E aí, tem gente que, várias pessoas dizem assim pra mim, Ju, aqui eu não trabalho com objetivo na empresa. Aqui a gente faz o que tem que fazer, eu não tenho objetivo definido, nunca precisei disso. Não acho que eu precise ter objetivo na empresa. Beleza. Não precisa realmente, né? Na vida a gente não é obrigado a nada, mas talvez tu tenha que colher as consequências da falta de objetivo, que costumam ser perder tempo, retrabalho, correr atrás do rabo, lembrando que, né, se eu não tenho objetivo, a minha vida se torna um eterno acordar, correr atrás, pagar boleto, resolver problema, dormir cansada, para acordar no outro dia e trabalhar de novo que nem uma louca para resolver mais coisa. E quanto mais problema eu resolvo, mais foco no problema eu dou, mais problema aparece. Então a importância de ter objetivo é romper esse ciclo. É romper mesmo. Eu não preciso correr atrás da solução o tempo inteiro dos problemas. Porque às vezes a gente tem problema e a gente não precisa nem resolver. Deixa ele ali, ele se resolve sozinho. Só o fato de eu seguir caminhando frente ao meu objetivo, aquele problema às vezes ele deixa de existir. Então tem coisa que a gente não tem nem que dar bola para ele, tá? E eu sei, é um desafio, né? Porque a gente vai ter que trabalhar com gestão das emoções, para conseguir dar conta dessa angústia de ver ali que a gente precisa resolver aquele problema tá pulsando na minha frente, tá ali me incomodando e eu preciso resolver.
Não, eu preciso lidar com a angústia de deixar os problemas. Tem coisas pequenas que a gente deixa. O tempo se encarrega, ele some. É isso, tá? Às vezes, quer ver um exemplo, assim, que eu tô falando que é comum, né? Quando eu tenho alguma coisa para fazer, e às vezes, sei lá, agora minha filha parou, mas criança pequena, escolinha, tava sempre doente, daqui a pouco tinha uma dor de garganta, eu tinha uma dor de garganta junto, aí me dava uma febre, dava um mal-estar, aí tipo, ai, meu Deus, agora como que eu vou trabalhar me sentindo mal? Tomo uma dipirona e segue. É um problema? É, mas não vai me derrubar. Então segue. Vai me dar mais desconforto? Vai, mas segue. É 3 dias de virose, depois eu vou estar bem. Vida que segue. Então tem alguns problemas. Ah, não, agora eu vou me jogar na cama porque eu tô cansada mesmo. Pronto, aí parei todo o meu caminhar lá do objetivo e agora eu foquei nesse probleminha. Entende? Não sei se faz sentido o que eu tô falando, assim, dessa. Digamos assim, a gente perdeu o foco daquilo que vai nos levar para o sucesso, daquilo que vai nos levar para o resultado da empresa que a gente quer. E daqui a pouco a gente tá focando em coisa pequena. Tipo, coisa que eu já atendi também. Empresária que fica se estressando porque o pessoal da produção vai embora e deixa, sei lá, a luz acesa. E aí é o cara do escritório que tem que apagar. Gente, se o cara do escritório apaga, deixa o cara do escritório apagar. Ah, mas ele vai se incomodar porque tá fazendo serviço dos outros. Não, ele tá fazendo dos outros, tá fazendo o dele. Ele trabalha ali também. Os outros também deixam de fazer. Mas aí os outros são um problema para ti. Mas não fica enchendo o saco, não fica pegando no pé, porque senão fica, sabe, dando ênfase a uma coisa que não vai levar para o objetivo. A não ser que o objetivo seja corte de gastos com luz e ter luz muito alta. E aí vai chegar no ponto que agora é isso que eu quero falar. Como que a gente vai fazer, então, para resolver esse vazio? Porque sempre vai ter esse vazio. E aí, a primeira coisa que tem que entender é que a gente não precisa resolver o vazio. Ele sempre vai falir, tá? Então a gente nunca vai resolver completamente. Mas o vazio, querendo ou não, ele nos coloca em movimento. A angústia, claro, uma angústia controlada, uma angústia conhecida, uma angústia que eu entendo o motivo dela estar ali, ela é uma sensação que me coloca em movimento, porque eu vou querer resolver. E esse querer resolver te tira da procrastinação, tá? Então a angústia é positiva nesse sentido, ela te coloca em movimento. Estando em movimento, agora eu preciso entender se eu vou me movimentar para o lado do objetivo ou para o lado do problema. E aí eu escolho, é uma escolha, tá? Então por isso que eu falo, primeiro passo, tenha clareza do objetivo, colado na tua frente. Tendo essa clareza, a gente precisa trabalhar, então, a consciência de perceber o momento que a gente está desviando do caminho. Em vez de ir lá para o objetivo, eu estou caminhando para o outro lado. Como que eu percebo isso na prática? Se eu estou correndo demais, se eu estou estressada, se eu estou ansiosa. Por que isso normalmente demonstra fuga do objetivo, vamos dizer assim? Porque quando eu corro demais, eu estou tendendo a resolver coisas que não trazem resultado. Então acaba que eu resolvo, não aparece resultado, resolvo, não aparece resultado, resolvo, não aparece resultado. Porque se eu estou caminhando no sentido do objetivo, eu faço menos e aparece mais. Então aquilo me motiva. Se não aparece nada, é porque eu tô ou no retrabalho, corrigindo coisas que não precisava nem existir. Então cuidem, tá? Tem que ter essa autoconsciência, né? Tem que ter essa percepção. Será que eu tô, essa ansiedade que eu tô sentindo, essa angústia, esse movimento exagerado, é em direção ao objetivo ou eu tô indo para outro lugar? Porque se for para outro lugar, aí entra outra questão. Então, tu vai parar e vai analisar aquela cadeira vazia. Não, percebi que eu tô caminhando para fora do objetivo. Tá, Ju, esse é um problema? Não, é importante que a gente olhe para a cadeira vazia. Tu vai olhar o quanto aquela cadeira vazia vai impactar no teu objetivo. Então, por exemplo, o James não ter terminado a pintura vai impactar diretamente nas minhas vendas? Não, até porque a pintura é pro lado de dentro, os clientes nem vão ver a pintura. Então não impacta. Se não impacta, deixa, segue, faz depois. Resolve num outro momento. Não tira o teu foco agora que tu tá tendo que trabalhar ou tá tendo que produzir para fazer isso. Não perde foco, segue. Ah, mas impacta um pouco. Vamos imaginar, vai impactar lá porque o James precisa deixar a pastelaria organizada, tá tudo bagunçado e vai atrapalhar amanhã para trabalhar no andamento. Beleza. Então, o que ele faz? Ele pode delegar. Ele pede para os funcionários irem um pouco antes amanhã, paga hora extra, e pede ajuda. E aí todo mundo termina de organizar com ele, rapidamente. Então, não tira tanto o tempo dele para resolver algo que não vai impactar tanto. Tá? Ou não, vai impactar muito, assim, porque essa pintura vai aparecer, de alguma forma estava mostrando desleixo, as pessoas vão entrar, vão achar feia. Bom, então para o que tu está fazendo e resolve isso, tá? Então a gente tem que ter esse momento de lucidez e de clareza para enxergar e avaliar o quanto aquilo impacta ou não. Se impacta, a gente vai parar.
Se impacta pouco, para menos e delega mais. Impacta nada, segue, faz o teu horário de folga. Vai tocando, certo? Se alguém tiver alguma dúvida no dia a dia, tiver alguma dificuldade, está passando por isso, está tendo alguma dificuldade mesmo, olha, eu não consigo identificar se isso é a cadeira vazia ou se de fato isso é um problema, me chama no direct, tá? A gente conversa, tenta esclarecer, mas sempre pensem assim, foco no objetivo. Tá? O objetivo é o que vai nortear se o que tu está fazendo é útil ou é tentar preencher a cadeira vazia. Certo? Obrigada pela presença, obrigada a quem veio até aqui e nos encontramos na quinta-feira, 12h45. E eu vou continuando a falar um pouco desse assunto, eu vou falar sobre a correria, tá? A correria entre todos os papéis da nossa vida, então, mulherada, né, entre papel de mãe, de mulher, dona de casa, de empresária, de ter que ser líder, de ser vendedora, de ser blogueira, de pagar conta e por aí vai, né? Vários papéis. Então, eu vou continuar falando um pouco dessa correria. Tá bom? Uma ótima semana. Espero que possa ter levantado o astral. Mas espero que eu tenha mexido também, tenha deixado um ponto de angústia, porque a angústia vai colocá-los em movimento. Até mais. Beijo.